braças de terra de graça. 160 réis diários para cada pessoa adulta e metade deste valor para cada criança pelo período de 1 ano e meio. Bois, cavalos e ovelhas seriam fornecidos pelo governo, devendo o valor desse gado ser restituído em 4 anos. Tinham isenção de impostos por 8 anos e o governo pagaria ainda honorários de médicos e padres durante 1 ano inteiro. Essa é alguma das vantagens que os estrangeiros receberam para vir para cá. Se nós formos ver, e aí eu não estou fazendo nenhum tipo de questionamento às pessoas que são descendentes de imigrantes, porque elas vieram para cá trazidas pelo governo, eles não são responsáveis, não são culpados da exclusão do negro, mas eles foram utilizados para isso. Mas o que eu queria dizer? Se nós formos ver a classe média de São Paulo, que mora nos bairros como Vila Mariana, Paraíso, Tatuapé, Moca, é composto a maioria por descendentes de imigrantes. Nós formos ver a classe média de Campinas, que eu conheço um pouco mais, e de Piracicaba, que eu conheço um pouco menos, certamente é composto tudo por famílias descendentes de imigrantes. Eles são culpados dos problemas que os negros tiveram? Não, eles não são culpados, eles foram usados. Mas é fato que eles receberam as mais diversas vantagens, por isso eles se tornaram classe média. Esse povo que veio da Itália, que veio da Espanha, que veio de Portugal, na condição de miserável, em navio de terceira classe, eles receberam a passagem para vir para cá de navio, eles ficavam na hospedaria dos imigrantes lá em Santos, eles recebiam a passagem para vir de trem aqui para a região do Oeste Paulista, para plantar o café, eles tinham direito a comprar terra subsidiado, eles tinham isenção de impostos, eles recebiam boi, cavalo, né, alguns recebiam isso, e eles eram considerados, passaram a ser considerados cidadãos brasileiros. Lógico que esse conjunto de pessoas teve condição de ascender socialmente, teve condição de, a partir da posse da terra, colocar os seus filhos na escola para estudar, os seus filhos vão para a universidade, vão ter melhores empregos, mesmo que não vão para a universidade, vão se tornar os operários mais qualificados e vão melhorar a sua condição econômica. É assim que se cria, em São Paulo, principalmente, toda uma classe média branca, de origem europeia, e a base dos miseráveis, dos excluídos, são os negros. Depois, mais para frente, vieram os nordestinos também nessa condição, e aí é uma outra história. Eu vou pular um pouco isso, fazer um pouco mais rápido, mas eu queria dizer, deixa eu ver se eu passar isso aqui. Eu fiz uma pesquisa, uns testamentos, no arquivo de São Paulo, no arquivo do Estado de São Paulo, de testamentos de 156 testamentos. Desses, 55 continham as informações pertinentes à minha pesquisa, a respeito de proprietários que legaram para os seus familiares e que alforrearam os seus escravos. O que eu queria dizer daí, o que é surpreendente? Isso em 1857. Deixa eu ver. Olha. Não, é isso. Aqui tem alguns dados, mas o central que eu queria dizer é que eu não estou achando o quadro que tem essa informação mais detalhada. Eu pesquisei desses testamentos, tem 39 testamentos de pessoas brancas que, quando morreram, deixaram alguma herança para os seus filhos, ou para a irmandade, ou para a igreja, e 16 de negros, isso em 1857, portanto, bem antes da assinatura da Lei Áurea. A quantidade de bens que os negros ex-escravizados, que aí já eram livres, legaram, deixaram para os seus herdeiros, foi maior, a quantidade de bens, 16 negros deixaram para os seus descendentes, foi maior do que a quantidade de bens de 39 brancos. Entenderam?
16 negros tinham bens, quantidade de bens, superior à quantidade de bens de 39 brancos. Porque esses negros, quando deixaram de ser escravos, eles continuavam naquelas ocupações que eles já conheciam, que dominavam, e foram desenvolvendo alguns trabalhos e foram melhorando a sua condição de vida e conseguindo comprar alguns bens. Compravam um cavalo, alguns tinham propriedades mesmo, casa, compravam móveis que tinham um certo valor e tinham amealhando ali aquela quantidade de bens. Nessa pesquisa, que era no universo restrito, os 39 brancos também tinham tido alguma herança que deixaram para os outros, mas só que os negros tinham uma quantidade maior. O que isso demonstra, embora seja num universo pequeno essa pesquisa? Que com o trabalho estava tendo daqueles negros que estavam se libertando uma certa ascensão social. Estavam conseguindo comprar propriedades, estavam conseguindo ter algum dinheiro guardado, estavam conseguindo melhorar de vida. Por que quando acabou definitivamente a escravidão, essa ascensão social não continuou? Na minha opinião, não continuou porque houveram todas essas ações por parte do Estado que impediram essa ascensão social. Se o Estado tivesse simplesmente deixado os negros para lá, provavelmente, através do trabalho de uma geração para outra, estariam tendo ascensão social e hoje nós teríamos uma quantidade grande de pessoas de classe média e de origem africana. Mas não, houve um conjunto de ações. Na legislação, como eu falei, na lei de terra, na legislação urbana, na legislação rural, houve a preferência pelos estrangeiros, os próprios empregadores não queriam trabalhadores negros, e isso impediu essa ascensão social. Para concluir, eu queria mostrar aqui alguns fatos que eu acho bastante interessantes. Olha, essas são as ocupações. Em 1872 houve um recenseamento, e aqui eu peguei dados da cidade de São Paulo. Olha as ocupações que os negros exerciam na cidade de São Paulo. As mais diversas dos escravos aqui, ó. Primeira coluna livre, segunda coluna escravo. As mais diversas ocupações eram exercidas pelos escravos. Então essa ideia de que os escravos só exerciam ocupações mais brutas, mais de mão de obra pesada, não é verdade. Trabalhadores em metais, 72, em madeira, 59, em tecidos, 116, assim vai. Ó. Trabalhadores mais diversos. Trabalhadores domésticos, 288. Trabalhadores de saúde, 1. Cirurgiões, 2 cirurgiões escravos. Parteiras, 3 escravas, parteiras. Professores e homens de letras, 10 escravos ali. Ó. Professores e homens de letras, eles eram professores, já eram escravizados e eram professores. Capitalistas e proprietários. Manufatureiros e fabricantes, comerciantes e tal. Então existiam homens e mulheres negros trabalhando nas mais diversas ocupações. Quando acaba a escravidão, ou no processo que vai acabando a escravidão, eles vão perdendo o direito de se manter nessas ocupações. Pela legislação que eu demonstrei, pela preferência dos empregadores por os imigrantes, pelo apoio que foi dado aos imigrantes. E assim, nós temos aqui, por exemplo, um comparativo da contratação de estrangeiras e brasileiros nas principais empresas da cidade de São Paulo. Olha a quantidade de brasileiros e a quantidade de estrangeiros, sendo que dentro desses brasileiros são negros e brancos. Mas mostra como as empresas preferiam os estrangeiros, não queriam contratar brasileiros. Mesmo os brasileiros brancos não gostavam muito. Então olha a diferença ali. Vamos pegar ali. Fábrica de calçados União, 134 a 12. Fábrica de calçados Paulista, 205 a 0. Fábrica de móveis Almeida Guedes, 17 a 1. E assim vai. Ó. Então nós temos aqui um total de 1.577 estrangeiros e só 206 brasileiros empregados. Porque os empregadores não queriam contratar brasileiros. Menos ainda brasileiros de cor escura. Menos ainda brasileiros negros. E assim nós temos... Bom, isso aqui são outros detalhes que não vem ao caso agora entrar nesse detalhe. Mas o que eu queria, concluindo, dizer que
A exclusão do negro no mercado do trabalho foi um processo que se deu ao longo da escravidão. Houve um processo de exclusão. E essa exclusão, na minha compreensão, foi deliberada. Foi deliberada a partir de uma matriz ideológica, de uma visão ideológica de que o homem e a mulher, trabalhadores negros, não serviam para o trabalho livre. E eles queriam branquear o país, queriam que o país se tornasse um país branco. E a partir daí começa a ter um conjunto de ações, na legislação, na preferência dos empregadores. Eu pesquisei muitos jornais como Estado de São Paulo, Diário Popular. Existem inúmeros anúncios nesse período, que foi já em 1912 a 1920, que diz explicitamente assim: precisa-se de ama de leite, que é uma profissão que foi muito tempo exercida por mulheres negras. Precisa-se ama de leite, que não seja preta. Precisa-se de chacareiro, que não seja preto. Precisa de um menino para dar recados, de preferência português. Então, todos os anúncios, ou a grande maioria dos anúncios, dizem que estão procurando trabalhadores, estão lá de forma explícita dizendo que não querem trabalhadores negros. Então, esse conjunto de ações ele foi excluindo o negro do mercado de trabalho. Não é por acaso que hoje nós vemos onde é que estão concentradas a maioria da população negra? Homens na construção civil, lógico que não como engenheiro, né? Estou sempre lá como o peão da obra, que é um trabalho digno, respeitoso, mas é um trabalho da pirâmide social. As mulheres no trabalho doméstico. Né? Por quê? Porque fomos impedidos de trabalhar em outros empregos. Para concluindo mesmo, tem um grande sociólogo que eu acho muito importante, diferentemente daqueles outros, ele tinha uma visão, na minha compreensão adequada, que foi Florestan Fernandes. E o Florestan Fernandes afirmava que quando acabou a escravidão, os negros foram atirados à própria sorte. Eu não pretendo contestar o Florestan Fernandes, eu acho que ele fez estudos extremamente sérios. Mas o que nós estudamos, e outras pessoas estudaram, aponta que não foi só isso. Se tivéssemos sido apenas atirados à própria sorte, teríamos tido aquela evolução econômica lenta que demonstra lá nos testamentos. Foi mais que isso. Houve ação deliberada para impedir que homens e mulheres negros estivessem ocupando as profissões. Tanto as profissões que ocupavam antes na condição de escravo, quanto as modernas profissões na indústria que estava começando a aparecer em São Paulo, Campinas, aqui em Piracicaba, Ribeirão Preto, em vários lugares. Então fomos impedidos de trabalhar. Esse impedimento de trabalhar é que nos colocou à margem, que nos impediu de ter ascensão social, que nos impediu de fazer parte dos setores médios da população. Eu acho que é isso que a gente precisa ter, eu acho que é o resgate que a gente faz da história, mostrando um pouco esse outro olhar da história. Eu espero não ter cansado vocês, eu queria parar um pouco por aqui, para que a gente possa até dialogar, não sei como é que é a dinâmica aqui, cadê a Maria? Qual é a dinâmica para que a gente possa dialogar um pouco, para não ficar eu falando aqui e acabar cansando vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado, espero que tenha atendido. Peço que os companheiros de companheiros recompõem a mesa e a gente agora, a pessoa levanta e vai levar o microfone, que a gente pede que as intervenções sejam não façam como eu, que cada pergunta eu faço um discurso, mas que façam um pedido de esclarecimento, ou até, esse é um espaço aqui que nós temos até máximo 22 horas, mas eu prometi que até 21h30 a gente encerraria por conta dos professores, mas eu tenho até as 22 horas, quer dizer, então, tranquilamente, para a gente aproveitar. Então, levanta o braço, lá no fundo já tem um, Érica. Depois o companheiro aqui. Antes, mais um agradecimento ao pessoal que chegou depois, José Luiz Teodoro, da Escola de Samba Pérola. O Érico, depois o companheiro aqui na frente.
Acho que a partir daqui, se alguém tiver alguma dúvida sobre a lei de cotas, né, dormiu em alguma parte da nossa conversa, né? Então, Bom, boa noite. Aqui atrás, eu estou atrás porque eu estou aqui cumprindo o evento pelo Departamento de Comunicação da Câmara. Sou jornalista, meu nome é Eric, aqui da casa, e estava acompanhando a apresentação do senhor. E eu gostaria que o senhor colocasse um pouco a respeito do quanto que não sei se é o correto chamar o movimento de cotas ou as ações de cotas ainda precisam avançar, se existe dentro desses estudos da história do trabalho, né, do negro no Brasil, se ainda existe uma noção do quanto que isso precisa avançar ainda, né, tendo em conta as dificuldades que tem de ser de maneira mais consciente, aceita de forma mais natural, né? Eu queria que você desse essa dimensão. Obrigado. Aqui, chefe. Levanta o braço novo ali, companheiro. Isso. nós estamos propondo que a cada 3 perguntas ele faça a resposta do bloco mais 3. Fique à vontade. Boa tarde, meu nome é Antônio Carlos. Eu estou morando aqui há 1 ano em Piracicaba, sou de São Paulo. E é um prazer estar vendo vocês fazendo essa representação aí, tão gratificante, tá? E é legal ver o Dr. Ramatiz falar sobre a história de São Paulo, que eu conheço muito bem mesmo, eu sou de lá, nasci. E também ver essa representação, certo, sobre a nossa posicionamento negro, certo? Sobre essa questão do posicionamento negro do mercado de trabalho. Isso vem desde da época da libertação dos escravos, certo? Porque muitas verdades que o senhor disse aí, realmente, tem até verdades que eu mesmo não conhecia. E são bem avaliadas mesmo. A minha pergunta, ela é bem sociológica mesmo e clara. Quando eu estava em São Paulo, eu fiquei sabendo de uma situação que o pessoal que teve aquela questão do nazismo, que são o pessoal que teve essa questão aí de ter o sofrimento sobre o Holocausto e outras questões mais, eles tiveram direito a ter uma cota e ao mesmo tempo também tiveram direito a uma indenização. O negro ele tem direito a isso também? Sobre essa questão que até é válida, se eu não estou muito enganado, que já foi discutida inclusive em plenário, e inclusive também essa questão também ela foi debatida e discutida no plenário, se eu não estou enganado. E eu queria saber qual é o posicionamento do negro em relação a isso, tá? E como está sendo passado isso para nossas gerações de agora. Obrigado. Mais alguém? Quer ali o companheiro ali? Boa noite. Em primeiro lugar, queria parabenizar o professor, acho que foi uma palestra muito bacana, muito informativa, e tentar trazer o debate um pouco para a questão da escola, né? Que afinal de contas, em grande parte, é isso que nos traz até aqui. O professor começou com uma colocação muito significativa com relação, né, no que diz respeito a essa leitura da história, né? E daí a necessidade de se fazer uma leitura da história a contrapelo, como diria o Benjamin, enfim, uma história dos vencidos, né? E não a história dos vencedores, que do ponto de vista da crítica é mais do que fundamental. No feriado do 20 de novembro do ano passado, na escola em que eu trabalho, foi dito num tom de ironia muito grande que a gente teria um feriado, né? E por que não ter o Dia dos Brancos, né? O que desde já evidencia uma forma talvez mais direta, mas ainda assim muito sutil, que é uma das características principais do racismo e tudo mais, porque não ter o Dia dos Brancos, né? Uma ignorância histórica não de graça, não gratuita,
E eu estou dizendo isso porque a escola é um espaço de reprodução do racismo, constantemente, diariamente, né? E se reproduz da forma mais, enfim, toda forma negativa, lógico, né? Mas é algo que reproduz velhos preconceitos, né? Se reafirma velhos preconceitos. Por exemplo, trabalho em uma escola de periferia e a própria discussão sobre a questão das cotas, ela é tão assim, eficientemente realizada por parte de direção, coordenação, núcleo pedagógico e etc., que se percebe claramente, por exemplo, essa dimensão do racismo, no sentido de colocar o debate sobre as cotas a partir dessa ideia de desigualdade e coisas do tipo que o professor fechou a fala aí, né? Então a escola é um espaço de reprodução do racismo, de todas as formas, de todas as maneiras. E nesse sentido, né, por exemplo, um outro exemplo que eu acho que é importante elucidar é a questão de todo esse discurso preconceituoso que se faz muito forte em cima das religiões de matriz africana, sobretudo a Umbanda e o Candomblé. Então, professor, você como professor da rede pública também, como alguém que está na academia, que está fazendo esse diálogo da teoria com a prática, o que é essencial, eu queria que o senhor discutisse um pouco, é óbvio que é uma questão muito complexa, mas se possível, da gente discutir aqui, já que estamos num conjunto de professores, a questão da formação de professores com relação ao racismo, a questão do não cumprimento integral da lei que tem a obrigação de se trabalhar a história da África, né, e as suas implicações aí no processo civilizatório e tudo mais, que é algo que não existe, assim, na prática, né? É uma discussão que no chão da sala de aula, que no chão da escola, que é um chão marcado pelo preconceito, que é um chão marcado pelo racismo, pelo machismo, pela homofobia e todas as formas de opressão possíveis, né? Ou seja, é um espaço, sim, de reprodução da desigualdade, e automaticamente seguido de muita pouca reflexão, né? E essa pouca reflexão, essa negação de se olhar para a história dos vencidos, como o senhor colocou, não é algo inconsciente, não é algo natural, e sim uma ação deliberada. Então, é um pouco amplo, mas peço para refletir algo nesse sentido. Nós vamos... Tem mais alguém? Se quiser, a gente aproveita. Então, responda do seu. Bom, vamos tentar aqui. O Marcelo colocou uma série de questões aqui, começar por ele. Primeiro, vamos abolir esse negócio de senhora aqui, tá, gente? Por favor, né? Eu que eu sou meio velhinho já, mas companheiros aqui, todos nós somos companheiros aqui. Queria começar com a questão das cotas, que tanto o Marcelo quanto o Eric citaram. O Marcelo colocou uma série de questões, mas eu acho que o principal que a gente precisa estar pontuando aqui é que nós vencemos o debate das cotas, né? Aqueles que apoiam as cotas, nós vencemos o debate. Desde que o Supremo deu como constitucional as cotas, que foi aprovado no Congresso, e nós vencemos esse debate das cotas, e é isso que ele coloca aqui na escola, que muita gente até hoje é contra as cotas, apesar da mídia. Porque a grande mídia nacional, ela fez campanha contra as cotas, né? Fizeram verdadeira campanha. Artigos enormes que saíam na Folha de São Paulo, espaço para alguns intelectuais, inclusive da USP, se manifestarem contra as cotas, Rede Globo fazendo pesquisa e pegavam justamente um negro desinformado para dizer que ele era contra as cotas. Eles fizeram tudo isso, com todo o poder que a mídia tem de fazer a cabeça das pessoas, inclusive as pessoas que estão na escola, inclusive até professores, colegas nossos. Mesmo assim, nós vencemos esse debate das cotas e conseguimos, né, hoje as cotas são uma realidade aqui em todo o território nacional. Então, eu acho que isso é extremamente positivo.
A escola com certeza reproduz o racismo, porque a escola ela não está dissociada da sociedade, se a sociedade é racista, a escola também vai ser racista. A escola é um espaço privilegiado que a gente pode tentar aprimorar o pensamento, fazer o debate, fazer crescer, mas ela reproduz tudo que a sociedade, ela é um microcosmo da sociedade que está aí fora. A questão da formação de professores, com certeza é necessária, e aí, na minha compreensão, o governo do Estado deixa muito a desejar, porque deveria já estar há muito tempo, já está fazendo 10 anos na Lei 10.669, e eu não vejo no governo do Estado, e eu sou professor de Estado, nenhuma política razoavelmente séria de formação de professores para aplicar a Lei 10.669. Existiram alguns projetos muito superficiais que não deram conta disso. E a questão das religiões de matriz africana, né, que com certeza a cultura é um espaço privilegiado que se usa para a opressão. Você usurpar, capturar a cultura do outro e usar essa cultura contra ele, normalmente é um forte instrumento de opressão. A dominação de um povo sobre outro não se dá só pelas armas, não se dá só pelo poder econômico, se dá pela cultura, pela ideologia. Não é por acaso que hoje o grande instrumento ideológico é a televisão. É aquilo que faz a cabeça, que determina comportamentos, que diz o que é certo, o que é errado. Então é um instrumento ideológico, e a cultura é utilizada para isso. Nossa cultura, a partir do momento que o que acontecia com os escravizados quando chegavam aqui? A primeira coisa era obrigado a virar cristão e mudar de nome. Você tinha que ter um nome cristão, não podia ter um nome africano. Então isso era cristianizado à força. E as religiões de matriz africana, evidentemente, demonizadas. Exu virou demônio e assim por diante, que não tem nada a ver com o demônio, é outra realidade, não tem as religiões de matriz africana, não tem essa ideia de bem e mal, não é uma religião maniqueísta, tem uma série de divindades, todos podem fazer o bem, todos podem fazer o mal, e tem outra discussão que no sincretismo religioso faz isso, pega o Exu e transforma no demônio, e quem estiver fazendo qualquer tipo de oferenda para Exu está adorando o demônio, portanto tem que ser morto, exterminado, etc. Então, a demonização das religiões de matriz africana que começou lá atrás, infelizmente continua hoje. Isso é grave. Ainda hoje você vê dentro da escola professores, não só alunos, professores, se referindo às religiões de matriz africana como coisa do demônio, coisa que não pode existir, coisa do mal. E, quer dizer, aquilo que faz parte da cultura ancestral, às vezes aquele próprio professor, que muitas vezes até é de ascendência africana, até esqueceu disso ou não sabe, ou procura não lembrar. Mas eu acho que é muito grave essa questão das religiões de matriz africana, e nós precisamos realmente dar um jeito de garantir a pluralidade religiosa no nosso país, que está na Constituição e não tem sido cumprida. A Sueli que fala das cotas, eu acho que com certeza a gente precisa avançar, precisamos avançar muito. Agora, entendendo que as cotas são uma parte de um conjunto de políticas reparatórias, um conjunto de ações afirmativas que o movimento negro debate e propôs há muito tempo na sociedade. E as cotas não é um fim em si mesmo. Por que não tem cotas para brancos? Porque os brancos não são discriminados, é simples. No dia que os negros não forem discriminados, não vai precisar mais ter cota para negros. Então, vai ter cota para negros enquanto a gente precisar tirar o atraso, recuperar a defasagem que existiu por conta da escravidão e do racismo, vai precisar ter cotas. Esperamos chegar um momento, o mais rápido possível, que não seja mais necessário cotas, porque ele não será discriminado no mercado de trabalho, que terá acesso à educação, terá acesso à saúde, terá acesso a todas as condições do cidadão, não seria mais necessário ter cotas. E o Antônio Carlos coloca uma questão muito interessante, dessa questão da reparação para os judeus. Houve realmente reparação para os judeus, nós vemos filmes sobre o massacre que os judeus viveram na Segunda Grande Guerra, que foi uma coisa odiosa, pavorosa, mas que nós vivemos uma situação odiosa e pavorosa tanto quanto eles. E que não fomos, enquanto eles viveram isso em 7 anos, nós vivemos durante 350 anos. E não tivemos nenhum tipo de reparação e continuamos não tendo nenhum tipo de reparação. Seria muito difícil o Estado brasileiro fazer uma conta e pagar, ver quanto o Estado brasileiro, e mais ainda,
Os grandes empresários brasileiros nos devem dinheiro pelo trabalho dos nossos ancestrais, pelo trabalho gratuito. Então, qual a opção que o movimento negro coloca hoje? Que o Estado promova um conjunto de reparações, de políticas afirmativas para reparar esses 350 anos. Então, as reparações que para os judeus foi em dinheiro, nós estamos pedindo em políticas públicas, até porque nós somos a maioria da população. Segundo o IBGE, o último censo, 51%, um pouquinho mais de 51%, se autodeclaram negros. Então, nós somos uma quantidade, uma proporção imensa. E aí é tarefa do Estado realizar esse conjunto de reparações para nos pagar o que nos deve. Na verdade, o Estado brasileiro e o capitalismo brasileiro devem muito para a população negra. Queria aproveitar, enquanto outros companheiros e companheiras possam intervir, agradecer a presença aqui do ex-secretário de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Piracicaba, nosso amigo pessoal, João Paulo Araújo, entre todas as convidadas já citadas. É o seguinte, hoje nós temos aí duas pessoas em destaque, né, negros, um a nível mundial, Barack Obama, e um a nível nacional, Joaquim Barbosa. Qual o papel que esses dois negros têm nesse processo em que a gente busca reparar todas essas injustiças na construção de uma cidadania negra? Pegou pesado, vereador. Olha, eu acredito que... vamos começar pelo Joaquim Barbosa, que é aqui no país. Todo negro que tem uma ascensão, que está num lugar de destaque, que está num espaço privilegiado, é bom para a autoestima negra, é bom para a população, é bom para os jovens, que tem uma referência positiva. Desde o Pelé, que foi jogador de futebol, passando por cantores, pagodeiros, artistas, enfim, todos que estão aí. Ter um ministro do Supremo, que nunca aconteceu isso na história do Brasil, é algo inédito e é algo positivo para a população brasileira. E não podemos esquecer que dos centenas, talvez milhares de homens e mulheres negros que se tornaram grandes juristas na história do Brasil, e aí temos vários, por exemplo, talvez muitos não saibam, que o fundador da OAB era negro, era um homem negro, um advogado chamado Visconde de Jequitinhonha, que foi o fundador da OAB, e que não é lembrado. Mas enfim, nós tivemos um monte de juristas negros aí no Brasil, e que teriam condições também de ter sido ministro do Supremo ao longo desses 150 e tantos anos de república. Não, menos de 150, né? 120 e poucos anos de república. E, no entanto, nunca houve um jurista negro que conseguiu chegar ao Supremo. Ele só chegou porque, em 2002, a população brasileira resolveu eleger um presidente da República que tinha um compromisso com essa população brasileira, em especial com a população negra, e compreendeu que era importante que no Supremo tivesse um homem negro também. Por que o Supremo tem que ter só homens brancos? Da mesma forma, compreendeu que tinha que ter mulheres também. E assim Joaquim Barbosa virou ministro do Supremo, o que nos alegrou muito, porque tinha finalmente um negro na mais alta corte do país. Por outro lado, alguns negros que chegam a uma situação de grande destaque, eles acabam sendo capturados pelo pensamento dominante e pela classe dominante e pelo que chama o establishment, né? Aqueles que sempre tiveram poder. E na minha compreensão, na minha humilde compreensão, o Joaquim Barbosa resolveu se voltar contra contra aquela política, não é contra o indivíduo, é contra aquela política, aquela visão política que levou a esquerda a chegar ao poder, derrotar o neoliberalismo, e que essa visão política, materializada na figura do presidente da República, que nomeou ele presidente, essa visão política, nomeou ele ministro, foi essa visão política que permitiu ele se tornar ministro. E ele se volta contra essa visão política e começa a desenvolver uma série de ações de ataque, não só a esse mesmo agrupamento político que o colocou naquela situação, como a própria política.
Esse ato de desqualificar a política, como recentemente ele falou, que os partidos brasileiros são partidos de mentirinhas, e desqualificar a ação política, e aí eu me refiro à política como um todo, tem por objetivo valorizar ações como aconteceram em 1964, quando foi dado um golpe de Estado. Qual era o argumento dos militares quando deram o golpe de Estado? Os políticos só não prestam, os políticos só pensam em roubar, então vamos colocar os militares lá. Colocaram os militares, mataram um monte de gente, roubaram muito mais do que os políticos roubam e, no fim, acabou a ditadura. Então, quando se faz esse discurso contra os políticos, da maneira rasa e despolitizada como é feita, acaba prestando um desserviço. Resumindo, na minha opinião, o Joaquim Barbosa chegou a uma situação resultado do movimento de avanço da população pobre, e ele acabou traindo esse movimento, se colocando ao lado daqueles que jamais aceitariam que ele se transformasse em ministro do Supremo. E acabou se aliando aos opressores. Essa é a minha visão. Antes de falar de Barack Obama, falo já ou... Eu estou com medo de me estender mais. O Barack Obama eu acho que é um caso diferente, mas não tão diferente. Foi bom para todos os negros do mundo, e não só para os negros, como uma boa parte da população mundial, o Barack Obama ter sido eleito presidente da maior potência do mundo. E eu acho que até que ele fez algumas coisas que o Bush não faria, ou deixou de fazer algumas coisas que o Bush faria. Por outro lado, o Barack Obama ele continua presidente do império, um país imperialista, agressivo, belicista, que é os Estados Unidos, que continua atacando os povos, os povos oprimidos, e continua oprimindo o mundo inteiro. Então, ele cumpre o papel de um aspecto, mas por outro lado ele não conseguiu mudar, ou não quis, não sei, mudar aquela política. Para resumir, Barack Obama e Joaquim Barbosa, eu acredito que é bom que nós tenhamos negros em posições de destaque, mas não basta ser negro, tem que ter negros comprometidos com a população negra, comprometidos com a população mais pobre, comprometidos com aquilo que é mais justo, com a igualdade, com a justiça, comprometidos com a melhor da condição de vida de toda a população. Não basta colocar um negro lá, tem que ser um negro que faça diferença. Da mesma forma como não basta colocar uma mulher, tem que ser uma mulher que faça diferença. No caso da Dilma, estava fazendo a diferença. Se fosse a Margaret Thatcher, por exemplo, não fazia diferença. É uma mulher que estava lá como presidente, primeira-ministra da Inglaterra, mas fez um monte de barbaridade contra os povos, inclusive contra o Brasil. Desculpa me estender muito. Mais duas. Roteiro aqui atrás. Ali, ó. Aqui atrás ali. Dá um passo pra frente, Claudinha. Acredito que a minha pergunta é bem simples. Se o motor que impulsionou a escravidão foi a economia, já que não existe esse estigma da escravidão, o que impulsiona hoje essa segregação do negro em relação a outros povos? É a questão do negro hoje visto ainda como povo inferior, né? Eu coloco isso como situação de negro mesmo. E eu sei muito bem o que às vezes você está numa situação que não precisaria de certos olhares e mesmo assim você tem essa representação. O que impulsiona hoje? O que faz com que o negro fique nessa situação? É ideológico? É econômico? O que seria? Claudinha. Só para o professor anotar o nome do companheiro. Edilson. Sou a Cláudia Novolete. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Ramatiz. À tarde o senhor comentou sobre uma nova literatura que o senhor estaria auxiliando a escrever. E pelo que eu entendi, vai ser um acervo novo usado para a educação. E o que eu percebo é que grande parte da população está contaminada com a pior doença que existe no mundo, que é a ignorância, né? E você trouxe para a gente uma série de informações
que faz com que a gente constate isso de uma forma muito gritante, porque eu tenho filhos na escola, né? Tenho um filho na escola e ele não vai ter acesso a todas essas informações que você trouxe. Então, dentro desse conceito de combater a ignorância como uma forma da gente reparar, né, essa dívida que nós temos com o povo negro, existe uma forma, né, não sei se na luta que vocês vêm travando, de exigir que o governo federal, através de uma norma, de uma regulamentação do Ministério da Educação, que ele obrigue que pesquisadores e pessoas dedicadas como o senhor façam com que a informação correta chegue para a população, chegue para os estudantes, que aí até combateria a pergunta que o Edmilson fez, que tem a ver por que hoje ainda, mesmo a população negra, às vezes acaba não conseguindo sair dessa condição que ela foi imposta, que lhe foi imposta, né? Como nós temos acesso à informação de qualidade e verdadeira. Só para a Vânia aqui também ia fazer essa mesma pergunta que a Claudinha. Boa noite, doutor Ramati. É o seguinte, eu sou uma pessoa que trabalha com a cultura e, assim, acho que a cultura do Brasil ainda não veio à tona. É uma cultura não reconhecida. Porque, como cidadão brasileiro, eu sei que a minha cultura, que é a cultura que dá sustentação a esse país, é a cultura afro. E ela não é reconhecida por nós. Então, a nossa cidadania é uma cidadania prejudicada. Na verdade, nós não somos ainda cidadãos brasileiros, porque nós temos uma parte do Brasil que não veio à tona. Então, por exemplo, eu digo que a gente devia ter carnaval o ano todo, porque o carnaval é uma referência, e cultura, como diz a própria história. Não se aprende a fazer carnaval na escola, não se aprende a fazer samba na escola, porque cultura não é exatamente aquela que você vai na escola aprender. Cultura é aquela que está na memória arcaica do povo. Eu trabalhei fazendo carnaval há alguns anos, e era uma ideia assim, eu trabalhava junto à população, e quando chegava no fim do ano que as escolas fechavam, as crianças ficavam soltas nas ruas. Aí a gente decidiu fazer uma brincadeira e promover um bloco, um carnaval. Aí eu fui percebendo que a todas as crianças que chegavam, elas se perguntavam, você sabe cantar, você sabe sambar? Eu sei. Você sabe tocar instrumento? Eu sei. Aí eu fui perceber, isso é cultura. Mesmo que você não saiba, você tem em si aquilo como uma referência da sua vida, do seu norte. E você não vê isso nas instituições que se diz culturais. Então quando você fala em carnaval, você fala em samba, você fala não está inserida no contexto da cultura. Então a gente percebe que nós estamos numa luta, não é a luta, eu sempre digo dessa forma, eu não vejo isso uma luta exclusivamente dos negros, eu vejo uma luta do povo brasileiro, de se reconhecer como ser cidadão desse país. Essa é uma luta que nós todos temos que ter, porque nós estamos perdendo a nossa própria cultura, deixando ela de lado, assim como fala a respeito da cultura afro, da religião afro. Ela é uma essência do nosso sentimento, da nossa vida, de todos nós. E hoje, cada dia mais, com a invasão das evangélicas, das igrejas a partir dos anos 50, isso foi se afastando até no processo cultural dos grupos de samba, de outros grupos. Você percebia no cinema dos anos 50, as referências aos orixás, nas músicas, você percebia isso, foi embranquecendo a música brasileira. Quer dizer, na verdade, nós temos hoje uma grande luta, e eu acho que a gente está nesse momento. Eu gostaria de saber a sua opinião. Eu acho que você já fez uma referência ao aspecto da cultura. Eu acho que a cultura do país ainda não é reconhecida. Consequentemente, a nossa cidadania também é prejudicada. Nós temos a transmissão, senhor. Você quer ver como funciona, a gente leva aí, mostra para você tudo que está me apresentando. Boa noite, meu nome é Beatriz, eu sou professora de filosofia da rede pública e também como coordenadora de um projeto social da prefeitura que fica situado na periferia da cidade.
Eu queria trazer aqui uma angústia, eu queria aproveitar a fala da colega ali atrás. Eu acho que a angústia dela é a minha angústia. Não sei, acho que é um aspecto muito complicado e delicado de tratar, mas eu sinto, eu dou aula na periferia da cidade, num dos bairros mais carentes, e como professora de filosofia eu tenho que trazer o debate para a sala de aula. No momento que eu trago o debate para a sala de aula, e geralmente eu falo, as cotas universitárias e as cotas para negro no mercado de trabalho estão no meu conteúdo, no meu currículo. E quando eu trago para discutir, eu saio angustiada de dentro da sala de aula quando eu percebo que o próprio negro não se reconhece enquanto negro. E que ele está o tempo inteiro tentando, usando a fala do colega ali, se moldar na cultura do branco. O quanto é difícil a gente trabalhar dentro de sala de aula para trabalhar com a própria identidade das pessoas que a gente está atendendo, tanto no projeto quanto dentro da sala de aula. Então é uma angústia mesmo saber como abordar isso, né? Como que a gente pode conseguir fazer com que o governo mesmo institua esse tipo de debate no espaço escolar, que é muito pouco falado. Muitas vezes a gente precisa aproveitar o sábado, porque é dia letivo, e eu não vejo uma gestão escolar pensar em alguma proposta de atividade voltada para a população que realmente atende. Então eu acho que esses espaços poderiam ser melhores ocupados e que o governo deveria direcionar mais esses espaços. É isso, não tem nenhuma pergunta em específico. Beatriz. Boa noite, meu nome é Vitor. Pensando no que a professora Beatriz falou aqui, eu gostaria de emendar uma pergunta. É mais uma colocação, eu gostaria que, se pudesse, fosse comentado. Normalmente a gente pensa sempre na escola como um espaço de solução de conflitos. Porém, sinceramente, eu não acredito que a escola seja o maior e nem o único espaço para a resolução dos conflitos. Ela é um dos percursos para isso. Eu acredito que a nossa mídia, a nossa sociedade como um todo, ela é um tanto hipócrita e dá à escola o dever de limpar todo o lixo de hipocrisia que toda a nossa mídia publica cotidianamente aos meus estudantes. Também sou professor de uma área periférica, e dentre os meus estudantes, a grande maioria é negro, eles não se aceitam como tais, negam toda a cultura ou descendência africana existente, porque quando eles saem da minha sala de aula, que são cerca de 45 minutos diários, eles têm 20 horas diárias de pura hipocrisia e discurso contrário ao discurso cultural, de valorização de cultura, valorização da diversidade. Então eu acredito que a escola ela é um dos espaços. A gente não pode relegar os professores, muitas vezes mal formados, as escolas mal estruturadas, o único dever de sermos nós aqueles que levaremos esse tipo de conhecimento, porque o nosso conhecimento é solapado, é soterrado por toda essa hipocrisia que a sociedade nos coloca cotidianamente. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, porque senão fica mais angustiado aí do peso de ser um educador. Tudo bem? Obrigado. Boa noite, eu sou Marilza, professora da rede municipal, trabalho em escola de periferia também, tenho experiência na rede estadual também. Com relação ao embranquecimento dos alunos e a questão do professor, qual é o papel do professor em tudo isso, eu gostaria assim que você falasse um pouquinho sobre a família mudou. Então tem coisas que a gente, que antigamente era atribuição da família, e que hoje não é. Infelizmente, embora o aluno passe um tempo dentro da escola, é a escola que vai dar a ele, né, que tem dado a ele, ou tem tentado, enfim, o maior número de informação, orientação e até educação. Não estou dizendo que seja a função da escola, mas é isso que a escola tem feito. Pelo menos nas escolas de periferia, de onde eu tenho minha experiência de trabalho. Então eu gostaria que você comentasse, por exemplo, estava falando em ações afirmativas, né? Eu acho perfeito. E com relação ao professor, eu entendo assim, na fala dos professores, uma angústia muito grande, que é minha também, com relação ao como trabalhar, tá? A questão do embranquecimento dos alunos,
passa por uma questão do próprio professor dentro da sala, da própria escola, mas ela é reforçada pela televisão, pela sociedade, pelo tempo que ele passa na rua. Como vencer tudo isso? A escola, a meu ver, tem o seu papel? Sim. É um papel sério, ela precisa cumprir, só que ela não está instrumentalizada para isso. O professor, ele não dá conta disso. Ele não conhece, ele não sabe por onde ir, seja ele branco, negro, amarelo, vermelho, a dificuldade é a mesma. Aí eu fico imaginando, eu estava olhando a sua palestra e falei, nossa, quanto conhecimento, né? Quando é que eu vou chegar nisso? Ó, fala a verdade, brincadeira. Quantos anos você estudou para chegar nisso? Né? Eu acho que meu tempo já passou, quem sabe na próxima existência. Nessa eu já dancei, tá? Mas eu continuo dentro da sala trabalhando. E eu preciso ser instrumentalizada para conseguir fazer um trabalho de qualidade também. Eu tenho que fazer esse trabalho. Não só porque sou negra, mas porque sou professora. Porque eu acredito na educação como um veículo, tá, de transformação dessa sociedade. Se eu não acreditar nisso, eu estou na profissão errada. Estou lá para ganhar dinheiro, o professor não ganha dinheiro. Pelo menos não na rede pública. Tá? Então eu preciso acreditar nisso. Já que eu preciso acreditar nisso, o que é que eu posso fazer? Você vai me dizer assim, não tem uma solução mágica. Claro que não tem. Mas com certeza você deve ter um coelhinho aí na cartola, né? Para a gente poder estar, sabe, explorando, trabalhando, cobrando de quem tiver de cobrar, né? Eu acho que a gente precisa cobrar muito dos gestores desse município, desse estado. Eu ouço assim, olha, o governo estadual tem muito material. Tem uma sala cheia de material. Eu fico imaginando uma sala cheia de panfletos, porque não chega na mão do povo. A prefeitura fez cursos. Meu Deus, eu tenho 12 anos de prefeitura. Aí, que curso é esse? Mas você fala, né? As autoridades, não, os professores estão capacitados. A gente fica quieto, porque como é que a gente vai contradizer o empregador na hora e dizer, olha, não é bem assim. E aí todo esse ônus cai nas costas do professor. E é essa a grande angústia. Aí a gente briga e diz assim, mas quem tem que fazer isso é a família, é a sociedade? Teria de ser, mas não é verdade. Quem faz isso é a escola. E está fazendo isso mal, porque está pouco preparada para isso. Então eu gostaria de ouvir assim um coelhinho da cartola básica, né? Como é que a gente pode estar trabalhando tudo isso e melhorando a qualidade de trabalho, que é nosso, está na nossa mão. Se está na minha mão, eu tenho que tocar. Tá? Só que eu tenho feito isso muito mal. Eu estou querendo melhorar essa qualidade aí. Uma última intervenção ali, para que o professor depois possa concluir. Pode fazer isso, pessoal. Você quer levantar o braço? Não. Mais uma vez eu quero falar com a bancada de vocês, certo? Eu esqueci de agradecer a todos aí e falar para o Dr. Romariz para ele poder, eu não vou nem fazer uma pergunta, eu vou só falar para ele fazer um esclarecimento, certo? Sobre algumas questões que foram colocadas aqui. Dentre umas aí que eu ouvi e percebi aqui, certo? Não sou assim uma pessoa tão instruída, mas também não vou menosprezar pela instrução que eu tenho. Isso é o primeiro fato que eu digo, que é o que eu coloco aqui. Tá? Não sou uma pessoa bem instruída, mas eu não vou me menosprezar pela instrução que eu tenho até hoje. Eu tenho 44 anos. Citaram aqui também a questão de que por que não existe o dedo branco? Por que existe essa conotação entre a questão negra? Ora, Dr. Ramariz, o senhor já explicou desde o começo até agora o que tem acontecido, que o governo tem feito com a gente, o que o poder público, desde a República até agora, vem feito para a gente. Isso não vai mudar enquanto nós, negros, não tivermos uma disposição para poder lutar e também questionar o governo, porque o governo é o principal. E nessa questão que eu falo sobre questão negra, eu não diria só a questão negra, eu diria mais também a questão social. Hoje nós estamos debatendo a questão negra, mas a questão social também é mais importante, porque envolve o negro, o branco, o amarelo e todos aqueles que não têm uma condição social. Agora, eu nunca vou me menosprezar, porque se o Dr. Ramariz Jacinto ele tem essa visão e ele teve essa proporção, todos nós aqui temos direitos a ter, todos nós temos força para ter isso. Então eu acho que a primeira força que o negro tem é não se menosprezar.
Isso é um fato que a gente tem que ter. E o segundo, respondendo ali ao companheiro Edmilson, tá? O negro ele tem representação sim. Tá? O que acontece é que o governo, como eu já citei ali, que o Dr. Ramariz falou, tá? Desde o Império até agora, ele nunca gostou de representar o negro. Nunca. Porque o negro sempre foi tido como uma sub-raça. Isso eu falo porque eu venho de uma capital que ele citou, que é São Paulo, e ali eu já sofri muito isso, vi meus avós, os meus parentes, todos eles sofrerem essa mesma questão. Tá? Então a gente é colocado como se a gente tivesse que aceitar aquilo. Só que nós não devemos aceitar. Isso é algo que eu coloco. E os professores que estão aí passando para os alunos, que se perdem nessa questão, tá? De passar sobre essa história nossa, sobre essa questão para os alunos e essa geração que está vindo aqui, eu só tenho a dizer uma coisa. Eu acho que a gente tem que se instruir ao máximo e nunca se menosprezar. Porque cada vez que a gente menospreza, a gente que tem o poder na mão para poder passar essas informações e a gente se sente humilhado ao ponto de não ser um Dr. Ramariz da vida, eu acho que aí a gente realmente a gente estaria perdendo essa batalha. E eu coloco mais uma coisa, não fazendo uma comparação, tá? Mas comparando também. Por que o negro ele não tem poder de ser igual ao japonês? Não, ele tem poder sim. Tá? O japonês ele foi colocado aqui, ele foi, como o Dr. Ramariz falou, não só ele, como o europeu, ou como o árabe, todas essas raças que vieram para cá, certo? Fazer o papel que o negro era para fazer, que foi jogado às traças e não foi colocado, eu acho, foi deixado às traças e não foi fortalecido para o negro. Eu acho que a gente tem que pegar, sempre pensar que a gente tem essa força também, tá? Porque essas raças eles têm o domínio, eles têm o poder, eles têm a força, eles têm a hegemonia de poder lutar. Sempre lutar para poder conquistar algo, tá? Mas isso é superando o poder do Estado, o poder do governo e o poder da utopia que vem tentando fazer com que a gente fique cego, certo? Para dizer, não, vocês são obrigados a ficar nesse estilo. Então, eu acho que todas as raças têm direito, tá? Mas nós, em especial, como os judeus tiveram, nós temos o nosso direito, porque foram 400 anos de luta, 400 anos de opressão. E esses 400 anos, eles têm que ter, certo? Sempre representado no Brasil como em outros países, tá? Então isso daí eu falo para vocês. A gente tem que ter representação sim, e o negro ele tem que ser representado e tem que lutar por essa representação. Eu era contra as cotas, hoje eu mudei de ideia. Sabe por quê? Porque se houve aquela questão que eu coloquei, certo, do Holocausto, que eu vou sempre bater nisso, e o governo pagou para isso, nós temos direito também, tá? Só que, como o Dr. Ramariz falou, nós temos direito, mas fazendo numa analogia de psicologia, não fazendo na questão que eles acham que a gente possa pegar, certo, e ser questionado por isso. Era isso que eu queria colocar. Encerrando, então, o Ramatiz vai fazer. Adão e a companheira. Assim. Só uma questão, Ramatiz. É a questão do genocídio da juventude negra. Fala uma coisa com relação a isso que está acontecendo nas grandes cidades, falando muito de periferia aqui, né? Com relação ao genocídio da juventude negra. Boa noite, meu nome é Letícia e eu sou professora coordenadora de História lá da diretoria de Piracicaba, aqui da diretoria. Então, eu gostaria, doutor Ramatiz, que você falasse um pouco se você considera que a introdução do ensino da capoeira nas aulas de educação física, nas escolas estaduais, é importante, talvez até a gente possa considerar isso como uma ação afirmativa. E, brevemente falando, eu estou fazendo essa pergunta porque eu participei da segunda conferência municipal de educação aqui de Piracicaba e fiz essa proposição, né? E ela foi rejeitada por unanimidade.
infelizmente, porque a minha intenção é que isso fosse levado à conferência intermunicipal, né? Então é isso. Obrigada. Bom, vamos ver se você dá conta aqui. Vou tentar resumir, que eu estou sendo muito prolixo, né? Vou tentar resumir aqui, tentar dar uma resposta um pouco mais rápida aqui. É que foram muitas perguntas e assuntos bem fortes, né? O Ednilson coloca se não existe mais escravidão, o que impulsiona hoje o racismo. Bom, eu acho que é a ideologia, principalmente, Ednilson. Principalmente a ideologia. Mas também a questão econômica. Porque o racismo, e aí eu queria falar isso, queria que as pessoas de pele branca que estão aqui prestassem bastante atenção, o racismo, ele é um instrumento de divisão dos trabalhadores também. E ele não é um instrumento que se originou dos trabalhadores brancos, ele se originou dos brancos ricos, dos brancos dominadores. Os trabalhadores brancos, os trabalhadores, né, e considero que os professores estão nesse